when I started the course, I was able to understand a few things in English, but I just couldn't speak anything in English. I've started to learn English in the last year. My English was basic. I knew the verb to be in general and some words. I had zero understanding of the grammar and my language skills. Speaking, listen, read and write need to improve. I have some difficulty to talk to the teachers, but I don't give up. Welcome to our second class. O Desafio English in Brazil é uma semana de aulas totalmente gratuitas para te deixar prontinho para dar o passo definitivo em direção à fluência do inglês. E hoje a gente vai colocar a mão na massa. Ou melhor, a gente vai aquecer a voz. That's right! O foco da aula de hoje é a habilidade que todo aprendiz de idiomas mais deseja desenvolver. O speaking, a fala. Então, nessa aula você vai descobrir quais são os erros de pronúncia mais comuns entre os brasileiros que estão aprendendo inglês e que podem causar falhas na sua comunicação, e você também vai praticar a sua fala comigo através de duas técnicas que eu vou te apresentar. Não importa o seu nível de inglês hoje, a gente vai começar do básico e ir aumentando a dificuldade aos poucos, tá bem? E olha, lembra que no nosso primeiro encontro eu falei bastante sobre a importância de estabelecer metas de longo e curto prazo que vão nortear o nosso processo de aprendizagem. Então, antes de a gente dar o start de hoje, eu quero que você lembre por que você se inscreveu nessa semana gratuita, o Desafio English in Brazil. Eu quero que você pense agora aonde você quer chegar, qual é o seu maior sonho com o inglês e onde você quer estar daqui, sei lá, 2 anos. Pensa. Pensou? Pronto, agora você vai me contar um desses seus pensamentos usando a hashtag #MeuMomentoEIB, que é Meu Momento English in Brazil, na foto que eu acabei de postar lá no Instagram. E olha, com a ajuda do English in Brazil, esse seu sonho vai sair do papel, eu tenho certeza. Lembra que se hoje eu sou fluente no inglês, é porque lá atrás eu decidi focar. Eu fiz disso a minha meta e eu não sosseguei até alcançar. Então, por isso, esse evento é algo que eu preparei com muito carinho, porque você pode ter toda essa vontade, esse sonho, essa determinação, mas quando vai tentar fazer sozinho, não consegue e acaba desanimando. Então, o Desafio English in Brazil tá aqui para te mostrar que é possível sim, believe me. E antes da aula eu quero lembrar que você não pode deixar de fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, porque é por lá que a gente vai enviar os links das aulas em primeira mão, as informações sobre o evento e também os materiais gratuitos para você baixar, ok? Então, você já tá lá no grupo? Se não, é só clicar no link que tá aqui abaixo do vídeo. So, let's start the class. Bom, para começar a nossa aula aqui, eu quero te perguntar qual dessas 4 habilidades você acha mais difícil? Conta aqui nos comentários. Você acha mais difícil o speaking, que é falar, o listening, que é escutar e entender o que você escuta, reading, ler, ou writing, que é a escrita? Qual dessas você acha mais difícil? Bom, a grande maioria das pessoas vai dizer que é o speaking, é a fala, porque ela envolve uma série de coisas, né? A gente está se expondo, a gente fica um pouco nervoso, a gente fica com vergonha, com medo de errar, então por isso muita gente acaba dizendo que speaking é o mais difícil. E inclusive tem uma tirinha que eu amo do Tarzan, que eu vou ler aqui com vocês. Então olha só, o Tarzan tá ali pensando no seu cipó, tudo na cabeça dele. Okay, how do you do? My name is Tarzan and I believe you are known as Jane. Ele tá ali pensando, oi, como você está? De forma bem formal, how do you do? Meu nome é Tarzan e eu acredito que você seja conhecida como Jane. Allow me to introduce myself. I am Tarzan, Lord of the Jungle, and you? Permita-me me apresentar. Eu sou o Tarzan, o rei da floresta, o rei da selva, na verdade. E você? You must be Jane. I am Tarzan. It's a pleasure to meet you. Você deve ser a Jane. Eu sou o Tarzan. É um prazer te conhecer.
E aí ele fala, there she is, lá está ela. E aí ele chega e o que ele consegue dizer é, me Tarzan, you Jane. Aí depois ele fala, damn, droga. Então isso aqui mostra como nós nos sentimos muitas vezes quando a gente está aprendendo inglês, né? A gente constrói frases perfeitas na cabeça, a gente sabe tudo aqui em teoria, mas chega na hora de falar, de abrir a boca, a gente fala, me Tarzan, you Jane. Como é que a gente pode fazer para a gente estar mais preparado para esse momento que a gente vai abrir a boca e se comunicar? Simples, com controlled practice. Lembra que eu falei na aula passada? We need to exercise our English speaking muscles. A gente tem que exercitar os nossos músculos da fala. Lembra que a fala envolve uma realidade física. Então tem língua, lábios, até os dentes, né? Que você não mexe os dentes, mas você tem que posicionar a língua nos dentes. Enfim, você passou todos esses anos da sua vida produzindo os sons da língua portuguesa e agora você tem que acostumar os seus músculos da fala a produzirem esses novos sons da língua inglesa. Então por isso é tão importante você exercitar a sua fala, mesmo que você esteja sozinho, né, sem ninguém para conversar, porque isso vai te ajudar a automatizar a sua fala. E também é importante aprender pronúncia. Por que a gente deve aprender pronúncia? Basicamente por dois motivos. O primeiro é intelligibility, é inteligibilidade. É uma palavra bonita para indicar que, olha, é importante aprender pronúncia para que as pessoas possam te entender. Então eu não posso escolher falar uma palavra em inglês de qualquer jeito, porque talvez a minha mensagem não vai ser transmitida. Eu acho que esse é um motivo muito relevante para que a gente se interesse em aprender pronúncia, né? Para as pessoas te entenderem. E um outro motivo muito importante é o listening. Quando você entende pronúncia, quando você começa a perceber reduções, né? É aquela velha coisa, nossa, eu entendo a minha professora, mas eu não consigo entender um falante nativo, eu não consigo entender um americano. Quando você estuda pronúncia, você vê as reduções que falantes nativos fazem, você vê quais são os padrões de acentuação de palavra, não acento gráfico como no português, mas a sílaba forte, sílaba fraca, isso tudo te ajuda não só a produzir um inglês mais inteligível, mais compreensível, como isso vai te ajudar também a você entender o que os outros falam contigo. É bem importante que a gente preste atenção na diferença entre pronúncia e sotaque. Eu não estou aqui dizendo que é feio ou errado ter um sotaque estrangeiro. I have an accent when I speak English and I have an accent when I speak Portuguese. Quando eu falo português, meu sotaque é gaúcho, que eu dou uma amenizada aqui nos vídeos para dar uma neutralizada. E quando eu falo inglês, as pessoas podem dizer, nossa, ela não é daqui, ela não é americana, eu não sei de onde ela é. Mas eu tenho um sotaque sim quando eu falo inglês, and that's okay, that's totally fine. Se você não quiser ser um espião, tá tudo bem, tá? Então tá tudo bem entregar, como as pessoas dizem, entregou que é brasileiro. That's fine, não tem problema. Desde que você tenha uma pronúncia clara, uma pronúncia que as pessoas vão entender, né? Quando você pronunciar as palavras ou as frases que você está usando para se comunicar. Eu vou dar um exemplo mais prático para isso ficar bem clara a diferença entre pronúncia e sotaque. Eu separei aqui uma palavra super simples que é a palavra água em inglês. Então, ela pode ser produzida de diversas formas dependendo do sotaque. No inglês americano vai ser water, water ou water, water. No inglês britânico, water, water. No inglês australiano vai ter alguma variação, vai ter um R diferente, alguma coisa assim, a vogal diferentinha, mas ela nunca vai ser pronunciada como water. Então eu não posso simplesmente decidir que o meu sotaque vai ser water, porque as pessoas não vão entender. Então, o sotaque é aquilo que diferencia, né, de onde você é, que mostra a sua região, mostra de onde você é, a sua identidade, é lindo, mas a pronúncia, ela tem sim um padrão e você tem que seguir esse padrão se você quiser ser compreendido, tá bom? E uma coisa interessante é que o que é variação de sotaque no português pode ser uma questão de pronúncia no inglês. Como assim? Eu vou te mostrar com esse exemplo que eu separei aqui para você aqui no quadro. Essa palavra aqui, a irmã da sua mãe, como que você pronuncia essa palavra em português? Fala aí em voz alta. Eu falo tia, tia, tia.
mas muita gente vai falar tia. Tia, minha tia, né? O pessoal de João Pessoa, pessoal de outros estados aí do Brasil podem falar tia. Eu, gaúcha, falo tia. Aqui em São Paulo o pessoal também fala tia. Faz diferença produzir tia ou tia no sentido do significado da palavra? Muda o significado? Não. Tia e tia é a mesma palavra no português, né? Agora, no inglês, será que esses dois sons t e ch mudam o significado das palavras? Vamos ver aqui um exemplo. A gente tem aqui cat, palavra simples que você deve conhecer, que é gato. Cat. Presta atenção nesse som. É cat, o mesmo t de tia. Agora, essa outra palavra aqui, ela é catch, o mesmo ch de tia. Então parece que no inglês faz diferença, né? Porque cat é gato e catch é pegar, é um verbo, é algo diferente do que a palavra gato. Então tá vendo? No português, ta e cha não mudam o significado, agora no inglês muda. E aí o que acontece? Nós, como falantes de português brasileiro, a gente acaba transferindo essa variação para o inglês e acaba produzindo gato como cat. I have a cat. Só que cat, lembra, é outra palavra, porque a palavra gato é cat. Então por isso que a gente tem que ficar bem atento a essas diferenças. Do que varia no português, talvez não possa ser uma variação no inglês, porque vai mudar o significado. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. A palavra tin, com o T de tia, tin é uma lata. Agora, chin é queixo. Number two, número 2. Chew é mastigar. Eat, comer. Eat. Agora, each é cada. Each one, cada um. Each é cada. Vamos produzir em voz alta aqui para você praticar já desde agora a sua pronúncia? Vamos lá. Eu falo e você repete em seguida. Cat. Cat. Catch. Tin. Chin. Two. Chew. Eat. Each. Good job! Adorei, ó, sua pronúncia, muito bem. E isso acontece também com a diferença entre da e ja. Então, se você fala tia, provavelmente você fala também dia, né? Eu falo dia. Então, no português, o da e o ja não mudam o significado, já que dia e dia são a mesma palavra. Agora, no inglês, muda também. Então, por exemplo, Ed, o nome Ed, tipo do cantor Ed Sheeran, é Ed, um D no final, Ed. Agora, a palavra edge significa outra coisa, significa uma fronteira, a beira de alguma coisa, edge. Dust é pó, poeira, dust. Just é apenas, somente, just. Tanto que o nome, tem aquele velho meme ali da Sabrina Sato entrevistando o Justin Bieber, ela fala, oh Justin, e ele fala, Justin. É Justin, não é Justin. A letra D é D. D que nem o D de dia. Agora a letra G é G. Então tá vendo como você pode acabar confundindo? Você fala assim, how do you spell your name? Como se soletra o seu nome? Aí você fala G querendo dizer D e a pessoa vai escrever G. Aí fala, não, mas não é esse G. Então a letra D é D e a letra G é G. Vamos pronunciar em voz alta? Ed. Edge. Dust. Just. D. G. Awesome! Good job!
Então, agora a gente vai ver mais alguns erros de pronúncia que são bastante comuns no inglês falado por brasileiros. E aqui a gente está falando de erro no sentido de pronúncias que vão acabar causando uma falha na comunicação. Você quer dizer uma coisa, você diz outra, e isso pode acabar atrapalhando a inteligibilidade, que é aquilo que a gente não quer que aconteça, né? A gente vai falar aqui hoje basicamente sobre consoantes, tá? Vou deixar as vogais para um outro momento, mas vamos começar falando de consoantes, então, do som de L, o som do L final no inglês. Como que você fala essa palavra aí em português? Fala em voz alta essa palavra. A probabilidade é grande de você ter dito legal. Legal, com um U no final, né? É o jeito que eu falo, ó, um U no final, eu falo final também. Claro que tem regiões do país que vão falar legal. O meu pai, por exemplo, que é lá do Rio Grande do Sul também, ele fala legal no sotaque dele, mas acho que na grande maioria dos estados brasileiros a gente vai falar legal, legal. A gente transforma o L final em um U. E aí qual é a consequência disso? É a gente transferir essa regra que é da língua portuguesa para a língua inglesa. E aí uma palavra como kill, que termina com L no final, a gente fala kill, kill. Tanto que o filme, muita gente fala Kill Bill, quando a pronúncia no inglês é Kill Bill, Kill Bill. Isso causa falha de comunicação? Talvez, pelo contexto, as pessoas vão entender que o que você quer dizer com Kill Bill é Kill Bill, mas se você quiser facilitar essa comunicação, começa a prestar atenção que o L em posição final no inglês tem som de L mesmo. Então, em vez de kill, você fala kill. Olha onde está minha língua, tá aqui atrás, ó. Kill. Não é aqui na frente, kill. Não é assim, é aqui atrás. Ela sobe assim como um todo. Kill. Kill. Repeat after me. Kill. Tell. Tell. Milk. Milk. Então, a gente não fala milk, a gente fala milk. Milk. Alright, let's see other examples. Cold. Cold. Well. 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 Table. Table. Simple. Simple. Ó, pull. Minha língua tá ali em cima. Call. Call me later. Então a gente fala em português, eu tenho uma cow agora. Uma cow é uma vaca. Uma call é uma ligação. Então call, quando você estiver falando inglês, coloca esse L ali no call. E uma coisa legal é que quando a gente tem uma palavra que termina em L e a palavra seguinte começar num som de vogal, A, E, I, O, U, você pode conectar esse L ao som seguinte. Então, por exemplo, você fala Brasil, em português Brasil, em inglês Brazil, Brazil. Se a palavra seguinte for, por exemplo, is, que é do meu exemplo aqui que eu trouxe, então Brazil is, você pode conectar e aí fica Brazil is, Brazil is, Brazil is. Brazil is a wonderful country. Brazil is a wonderful country. Vamos tentar em voz alta? Brazil is a wonderful country. Alright. I'll call you later. Vamos tentar em voz alta? Olha, aqui tem o I'll call you later, ok? Vou pronunciar e você tenta pronunciar em voz alta aí da sua casa. I'll call you later. Ó, um trecho aqui de uma música super famosa da Whitney Houston, né? Ela fala I will always love you. Eu vou te amar pra sempre. Olha que bonito. Ó, I will always love you. Tá vendo todos esses L's? Olha como o L de love é diferente, ele é mais pra frente, ó. Love. Agora o L de will e de always, ele tá aqui mais pra trás. E lembrando que você pode conectar o will com always. Então fica I will always love you. I will always love you. Alright, você já sabia dessa regra aqui do L final?
Me conta aqui nos comentários também que eu quero saber. Então isso vai fazer toda a diferença no seu inglês se você começar a trocar esse U que você usa em legal pelo L de legal, tá bom? E acontece uma coisa parecida com o som do M final no inglês. Então como é que você fala essa palavra aqui em português? Fala em voz alta. Você fala assim, né? Assim. Você não fala assim. Seria estranho um brasileiro falar assim. Você fala assim. Você faz esse M final simplesmente uma nasalização no I. Então fica um I nasal. Assim, assim. E beleza no português, é claro. Mas aí o que acontece? A gente, de novo, transfere essa regra para o inglês. E aí uma palavra como him, olha minha boca, him, a gente pronuncia como him. E isso eu vou te dizer, isso realmente causa falha de comunicação. As pessoas não vão te entender, claro, dependendo do contexto, tudo isso, mas se você falar as pessoas vão achar que você está falando uma outra coisa, não vão entender exatamente. Então a palavra é him, que é ele, né? Him. Então quando tiver um M final no inglês, você tem que encostar os seus lábios, fechar a sua boca. Him. Tenta pronunciar essa palavra aqui em voz alta agora para praticar. Him. O nome Tom, que nem a gente fala o Tom e Jerry, em inglês a gente fala Tom. Tom. Tá vendo que fecha a boca? Tom. Tom. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Let's see other examples. Tim é um nome que a gente usa aqui no português também, né? O nome Tim, de Timóteo talvez. Tim Maia, né? Tim Maia. Em inglês é Tim. Tim. E aqui o legal é que eu já estou te mostrando dois exemplos de transferência do português para o inglês. Primeiro, o ch de tia, que a gente fala em tim, mas no inglês é Tim. E o M final, que a gente produz fechando a boca. Então, Tim, Tim, Tim. Alright? Então o Tim Maia seria Tim Maia. Ó, e aí, assim como no caso do L, você pode conectar o som de M com a vogal seguinte. Então, se o som seguinte for uma vogal, você pode emendar essas duas palavras. Então, por exemplo, Tim is my friend. Em vez de falar Tim is my friend, você fala Tim is my friend. Tim is my friend. Agora repete depois de mim. Tim is my friend. Awesome. I'm. Fecha a boca, não é I'm, é I'm. I'm at home. I'm at home. Now you. Problem. Palavra problema, fecha a boca no final também, ó. Problem. The problem is that I'm angry. E aí a gente pode conectar o problem com o is. The problem is that I'm angry. E o I'm angry, mangry. Tá vendo? Eu tô conectando o M com o angry. So let's try. The problem is that I'm angry. Então começa a prestar atenção aí no som do M final, encosta os lábios, que isso também faz toda a diferença na sua pronúncia. A gente vai falar um pouco sobre vogais na aula que vem. Hoje a gente vai encerrar essa parte dos erros por aqui, porque agora a gente vai praticar. Lembra que eu falei que eu ia te mostrar duas técnicas para você praticar a sua fala, mesmo que você não tenha ninguém com quem conversar, porque esse é um grande problema, né? O teacher, eu não moro no Brasil, eu não conheço ninguém para falar inglês comigo. Don't worry, eu também moro no Brasil, eu também não tenho gente com quem falar inglês aí todos os dias, mas eu fico praticando de forma controlada com as técnicas que eu vou te mostrar aqui hoje. Mas eu quero saber se você está curtindo entender um pouco mais aqui da pronúncia do inglês, se você gosta desse assunto. Olha só, a gente tem lá no curso English in Brasil várias pronunciation drops, que são pequenos vídeos curtinhos de pronúncia, totalmente relacionados ao tópico da sua aula. Então, por exemplo, você vai ter uma aula que você vai estar falando sobre a sua cidade, aí você vai ter que usar a expressão there is ou there are, e você vai ter uma pronunciation drop te ensinando a fazer os sons do TH, né? O th e o the. Então, em cada módulo você tem pronunciation drops que estão relacionadas ao nível em que você se encontra ali no curso. Tanto que as dos módulos mais avançados, elas falam muito de connected speech, que é essa de fala encadeada, de sutil
sutilezas nas vogais, entonação. Então é muito legal que você vai progredindo no curso, não só para aprender a parte de vocabulário, de estrutura, mas para você sempre ser guiado a ter uma pronúncia clara. Porque você já sabe que eu amo falar sobre pronúncia, tanto que me especializei nisso, né? E olha, na próxima segunda-feira, fique atento se você quiser ser aluno do English in Brazil, porque a gente preparou uma oferta muito especial, cheia de presentes, vai ter bônus chegando na sua casa, vai ter desconto, uma porção de coisas. Então fica atento, participa do nosso grupo silencioso no WhatsApp aqui, para você não perder essas informações, tá bom? Então agora vem aquela pergunta, ô teacher, então como é que eu pratico meu speaking sozinho, se eu não tenho ninguém com quem conversar? Olha, tem várias formas que você pode fazer isso, essa controlled practice, que é a prática controlada que eu tanto falo. Primeiro, você pode praticar a fala da forma que a gente acabou de fazer aqui, que é o famoso listen and repeat. Escutar e repetir. Eu não fiz isso com você o tempo inteiro aqui. Isso é uma forma de você praticar a sua pronúncia, isso pode ser com palavras ou com frases, né? Que é mais útil até quando você faz isso com frases, porque você vai automatizando a sua fala. Você pode fazer também com a técnica de shadowing, que eu já vou explicar o que é aqui em seguida, e você vai praticar o seu inglês com shadowing também. Você pode ler textos em voz alta quando você já tiver um certo conhecimento do inglês, não sei como é que tá o seu inglês hoje, mas se você já consegue ter uma base do inglês, e você tem que ler um texto, sei lá, para sua faculdade, ler em voz alta, né? Em inglês, não fica lendo só na memória. Isso ajuda muito a você praticar a fala e an exercise your English speaking muscles, né? Se você quer ler sobre uma notícia, sei lá, como que tá o coronavírus? Ai, que notícia que a gente não aguenta ver, né? Mas a gente tem que se informar. Procura inglês, né? Procura uma notícia em inglês e tenta ler essa notícia em voz alta. Bateu uma dúvida ali na pronúncia, não sabe como pronunciar? Vai no Google Tradutor. Ah, o Google Tradutor, Karina, funciona? Funciona para pronúncia, ele é muito bom. Você coloca uma palavra individual ali e aperta, a produção é muito, muito precisa, tá? Ele vai te dar a pronúncia certinho. Você pode também, quando você já tiver um certo conhecimento da língua, praticar de falar sozinho. E isso parece uma coisa meio de louco. Como assim falar sozinho? O que tu tá querendo dizer? Gente, eu aprendi muito inglês falando sozinho. Então, eu, por exemplo, tava na hora do meu banho, eu ficava contando para mim mesma o que eu tinha feito durante aquele dia. So today I went to college and I had a very interesting class about literature. I love literature, you know? E ficava ali, ó, falando toda a minha aula, o que eu tinha visto, as coisas que eu tinha aprendido em voz alta. Tem alguém interagindo comigo? Não, porque aqui no Brasil é difícil, né? A gente ter essas pessoas para interagir com a gente em inglês. Mas é uma forma maravilhosa de você colocar aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu em prática para falar sobre algo que é muito importante, que é sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre as coisas que você tem feito. Então, quando você conecta o inglês a coisas que fazem sentido para você, tudo fica mais fácil, você memoriza mais também. Você pode fazer isso, ou então, sei lá, tá sozinho em casa, tá saindo do quarto pra sala. Now, I'm going to the living room. I'm gonna watch TV. What can I watch? Let's see what we have here on Netflix. Começa a viajar, fala, narrando tudo que você já consegue falar em inglês em voz alta, porque você vai estar assim praticando a sua fala. É uma forma muito legal. E um passo a mais para você conseguir se autoavaliar sem depender de mais ninguém, né? Já que é uma autoavaliação, é se gravar. Você pode fazer um grupo no WhatsApp consigo mesma e ir mandando áudios falando sobre alguma coisa, sei lá, sobre uma série que você assistiu. Você pode mandar um áudio falando sobre as coisas que você vai fazer naquele dia. So, today I have to see the doctor, and then I'll have lunch with my mom, and then I don't know what I'm gonna do. So you can. Então você pode mandar áudios para depois você escutar. Sabe o que acontece? Muitas vezes você acha que falou de um jeito, e aí quando você vai escutar, você consegue se autocorrigir. Nossa, o meu R não ficou muito bom. Ih, olha aqui, ó, eu já sabia que o M final eu fechava a boca, aqui eu não fechei. Então esse processo de se gravar e de se escutar é muito valioso. E isso é algo que a gente tem
dentro da plataforma English in Brazil. Você tem uma ferramenta chamada Speak Up. Então, no final de cada aula, você vai aprender várias estruturas, você vai aprender a fazer perguntas e respostas sobre um determinado assunto. Por exemplo, a aula sobre séries. A gente tem uma aula, como falar sobre séries que você gosta. E aí, no final, a gente te faz perguntas que você já vai saber responder, porque você estudou essas perguntas dentro da aula. E aí você responde se gravando e você vai poder escutar e se autoavaliar. E o legal também é você poder acompanhar o seu progresso. Então imagina, você tá lá num nível super avançado, volta lá pro módulo 1 para ver, nossa, como o meu inglês mudou. Então é um registro muito legal também do seu desenvolvimento. Eu adoro essa parte do Speak Up lá no curso English in Brazil. Mas vamos falar então de shadowing, dessa técnica de speaking, para praticar o speaking que eu comentei com vocês. Então, shadow é sombra. Então, tá vendo essa imagem aqui que eu coloquei pra vocês? Shadowing é imitar o que o outro tá fazendo. Que nem aquele sombra, o artista de rua que imita tudo que você tá fazendo. Olha lá, coça a cabeça, olha, coça. É isso. E shadowing é você imitar tudo que uma outra pessoa está fazendo. Então, como é que a gente faz isso para praticar a fala? Vou aqui no passo a passo. Olha só. Você vai escolher um áudio em inglês. Escolha de acordo com o seu nível. Lembra lá da aula 1, é importante que esteja adequado ao que você já consegue entender. Então você pode escolher um podcast, um audiobook, um diálogo, alguma coisa que você tenha texto e áudio em inglês. E aí você vai colocar o fone de ouvido, isso é bem importante, que isso te ajuda a se concentrar mais. Coloca o fone e ao mesmo tempo você vai tentar imitar o que você está escutando. Tá? Então, a pessoa tá falando, você vai estar ao mesmo tempo tentando falar, usando a mesma entonação, o mesmo jeito, a mesma velocidade que a pessoa tá falando. E o negócio é não parar, é continuar falando, mesmo que você errar, que você gaguejar. Errou, gaguejou, deslizou, segue o baile. E aí é importante tomar cuidado com a velocidade. Se estiver rápido demais pro seu nível, você vai acabar só mumbling, que é só murmurando coisas. Então, se você não conseguir acompanhar, não adianta. Pega uma coisa que esteja mais fácil, que você consiga realmente pronunciar as palavras. Então, é preciso conseguir acompanhar, pelo menos minimamente, esse áudio. E aí, por fim, você pode gravar a sua produção e comparar com o original. Essa é a técnica shadowing raiz. Assim, é isso que define a técnica de shadowing. But yes, it's hard. É difícil essa técnica. E eu acho que ela pode acabar causando uma certa ansiedade, porque você vai estar, sei lá, mais preocupado, desesperado em acompanhar ali o que a pessoa está dizendo do que entender aquilo que você está escutando, e você pode acabar pronunciando as coisas de qualquer jeito. Então aqui eu até preparei vantagens e desvantagens dessa técnica de shadowing raiz. Por que eu falo raiz? Porque eu tenho uma sugestão que eu considero mais adequada, que eu já vou te mostrar já já. Mas as vantagens é que você vai aprender vocabulário em contexto, então você não vai estar estudando através de uma lista de vocabulário, você vai estar escutando, sei lá, um podcast sobre desenvolvimento pessoal, e aí você vai estar praticando o seu vocabulário também. Isso te ajuda muito, de fato, a automatizar a sua fala. Você vai aprender a falar de forma mais rápida, isso é muito legal, e mais automática. Você vai aprender padrões de entonação e acento com base no que você está escutando, isso é muito vantajoso. E também você vai aprender a falar mais rápido, porque você vai ter que se forçar a seguir o ritmo da pessoa. Então essas são as vantagens. Quais são as desvantagens que eu considero? É o risco de acabar não articulando bem os sons, porque você não está conseguindo acompanhar. Então você vai acabar ficando só... O risco de frustração por não conseguir acompanhar. E também, eu acho que é uma desvantagem se você não der atenção ao significado. Você tá ali só escutando algo, mais preocupado em falar do que entender aquilo que você está escutando. Então eu acho que, por isso, eu recomendo fazer o shadowing de uma outra forma. O que eu recomendo que você faça? Em primeiro lugar, você faz um estudo do significado daquilo que você está escutando. Você vai escutar uma primeira vez sem falar nada, só escutar. Se tiver a escrita, ótimo. Se não, você pode escutar só uma vez sem escrita, uma segunda vez com escrita, para você já ir se testando, mas sem falar nada, só para entender. E aí você vai procurar a tradução de alguma palavra que você não entendeu, você vai procurar se inteirar desse assunto, você vai entender sobre o que é esse áudio que você está trabalhando, antes de você começar a praticar a fala. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é escutar pequenos trechos
pausando e repetindo. Tá vendo? Antes de fazer o shadowing, fazer o listen and repeat. Então, a pessoa falou uma frase, pausa e repete. Outra frase, pausa e repete. E assim sucessivamente. E aí sim, por fim, você já vai estar mais preparado para praticar com o shadowing para finalizar. Então aí, por fim, você vai tocar o áudio, colocar o fone e tentar falar lendo ali ao mesmo tempo, imitando tudo que a pessoa está falando. Então essa combinação de estudo do significado, escutar e repetir e depois o shadowing, eu acho que vai te trazer muito mais vantagens e resultados legais do que só fazer o shadowing direto. Mas eu quero saber se você está pronto para tentar. Vamos tentar, gente, fazer o shadowing? Vamos começar bem fácil, assim. Fácil porque eu peguei um trechinho bem curtinho aqui e você vai fazer o shadowing comigo, tá? Eu vou ler aqui de forma bem articulada para facilitar a sua vida aí, pra gente começar. Então eu escolhi uma citação aqui que eu adoro, que é do Nelson Mandela, que diz assim: primeiro passo, lembra? Só escutar. Só escuta e tenta entender o que eu tô te dizendo. If you talk to a man in the language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Entendeu mais ou menos o que diz? Vou ler de novo. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Então vou te ajudar aqui com a tradução para você ter certeza que você entendeu certinho. Se você falar com um homem numa língua que ele entende, isso vai para a cabeça dele. Se você falar com esse homem na sua própria língua, isso vai para o seu coração. Eu acho muito bonito, que é a questão de você tentar aprender o idioma da pessoa para se comunicar com ela, tá? Então fizemos o primeiro passo, estudo do significado, você escutou uma vez. Então agora qual é o segundo passo? É o listen and repeat. Eu vou lendo trechinhos e você vai repetindo em voz alta, tentando imitar a forma que eu falo, beleza? Fala em voz alta. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Alright, então já fizemos o segundo passo, que é o listen and repeat. Bora pro último, que é o shadowing. Então o que você tem que fazer agora é falar ao mesmo tempo que eu, imitando o meu ritmo de fala, que tá mais lento aqui para facilitar, tá bom? Então tenta falar ao mesmo tempo, pronto? Eu não vou parar, tá? Você tem que falar ao mesmo tempo que eu. 3, 2, 1. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Let's try again. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Alright! E aí, foi muito difícil? Me conta. Eu sei que se você tá começando agora, tem muita coisa de pronúncia aqui que você ainda não sabe, but don't worry, eu só tô te mostrando a técnica, como funciona. Você pode guardar essa técnica para fazer quando você estiver um pouquinho mais preparado, ou começar agora mesmo, porque o importante é que você comece os seus estudos. Afinal, a gente está no desafio English in Brazil e o desafio aqui é que você coloque tudo isso em prática. Então agora, a gente vai para o próximo nível, tá? Eu selecionei aqui um diálogo do curso English in Brazil e a gente vai fazer os mesmos passos agora com o diálogo. A primeira coisa que você vai fazer é só escutar. Só escuta e tenta entender o que significa esse diálogo. Good morning. It's Sunday. How are you? Morning. I am going to the supermarket. How is your morning? Good. I'm not going out. I am making breakfast and doing laundry. Are you driving right now? Yes, I am, but you are on speaker. What are you cooking? Oh, nothing special. I'm making scrambled eggs, coffee, and a fruit salad. Nice. Well, enjoy your breakfast. I'm getting in a tunnel and I'm losing signal. Sorry. See you later. I love you. I love you too. See you later. Vamos estudar o significado juntos aqui? Então a Mônica falou: Good morning, it's Sunday, how are you? Bom dia, é domingo, como vai você? E o David fala: Morning, bom dia. I am going to the supermarket. How is your morning?
Eu tô indo ao supermercado. Como está a sua manhã? Good. I'm not going out. Boa. Eu não vou sair. I'm not going out. I am making breakfast and doing laundry. Eu tô fazendo café da manhã e lavando a roupa aqui. Então, to do laundry significa lavar a roupa. Are you driving right now? Você tá dirigindo agora? Yes, I am, but you are on speaker. Sim, eu tô, mas você tá aqui no Viva Voz. On speaker é no Viva Voz. What are you cooking? O que você tá cozinhando? Oh, nothing special. Ah, nada especial. I am making scrambled eggs, coffee and a fruit salad. Eu tô fazendo ovos mexidos, café e uma salada de fruta. Nice! Well, enjoy your breakfast. Que legal! Bem, aproveite seu café da manhã. I'm getting in a tunnel and I'm losing signal. Sorry. Eu tô entrando num túnel e eu tô perdendo o sinal aqui do celular. Sorry. Desculpa. See you later. I love you. Até mais. Te amo. I love you too. See you later. Te amo também. Até mais. Então esse é o significado, tá? Então a gente fez o primeiro passo, que é escutar uma vez, estudar o significado, e agora a gente vai pro listen and repeat. Agora você vai ouvir cada trechinho desse diálogo e você vai repetir em voz alta aí na sua casa. Bora lá? Good morning. It's Sunday. How are you? Morning. I am going to the supermarket. How is your morning? Good. I'm not going out. I am making breakfast and doing laundry. Are you driving right now? Yes, I am, but you are on speaker. What are you cooking? Oh, nothing special. I'm making scrambled eggs, coffee, and a fruit salad. Nice. Well, enjoy your breakfast. I'm getting in a tunnel and I'm losing signal. Sorry. See you later. I love you. I love you too. See you later. E aí, como se saiu? Foi fácil? Foi difícil? Foi divertido? Eu gosto de praticar listen and repeat, eu acho divertido. Então vamos fazer o passo número 3, que é o shadowing. Então agora você vai escutar todo esse áudio e você vai pronunciando em voz alta ao mesmo tempo tudo que eles estão dizendo, tá bom? Então foca nesse diálogo, coloca o fone e tenta imitar a forma que eles falam. Bora lá! Good morning. It's Sunday. How are you? Morning. I am going to the supermarket. How is your morning? Good. I'm not going out. I am making breakfast and doing laundry. Are you driving right now? Yes, I am, but you are on speaker. What are you cooking? Oh, nothing special. I'm making scrambled eggs, coffee, and a fruit salad. Nice. Well, enjoy your breakfast. I'm getting in a tunnel and I'm losing signal. Sorry. See you later. I love you. I love you too. See you later. Uau, look at you! É só a sua segunda aula e você até já falou inglês aqui comigo, tá vendo? Olha só, o nosso segundo encontro tá chegando ao fim e já eu vou te passar algumas orientações do que fazer assim que a aula encerrar. Mas antes, é claro que eu não posso esquecer do nosso desafio. Lembra que em toda aula você tem um desafio. Então, para te tirar ainda mais da sua zona de conforto e te fazer sentir que em 2 dias você já aprendeu mais inglês do que todo esse tempo parado, o seu desafio de hoje é baixar o material que você vai receber no nosso grupo do WhatsApp, que contém um texto com áudio. Você vai seguir os seguintes passos que estarão lá no seu documento também. Você vai escutar o texto uma ou mais vezes, prestando atenção na pronúncia. Depois, o segundo passo, você vai procurar entender o texto seguindo as instruções que estarão lá no material. Terceiro passo, você vai escutar de novo, agora pausando a cada frase para repetir em voz alta. E por fim, quando se sentir mais seguro, você vai praticar a fala com o shadowing, tentando acompanhar o áudio do texto ao mesmo tempo, como a gente fez aqui na aula de hoje. Fácil, né? Então eu quero ver você fazendo e me marcando no Instagram, @KarinaFragoso, com a hashtag DesafioEIB2022. Estou super animada e curiosa para ver como é que você vai sair. E a nossa aula de amanhã, nossa terceira aula, is going to be legend, wait for it,
Dairy. Vai ser uma aula com gostinho de como é ser um aluno do English in Brazil e você já vai sentir os primeiros resultados de um estudo direcionado. Então, independentemente do seu nível de inglês hoje, até o final dessa aula, você vai ter conseguido entender um diálogo 100% em inglês, você vai aprender vocabulário relevante para falar sobre comida, você vai entender o conteúdo de um vídeo de receita extraído do YouTube, com exemplos de inglês usados no dia a dia, e você vai responder perguntas sobre suas preferências para a comida e estabelecer um diálogo comigo. Tudo isso na aula que vem. Duvida que isso seja possível em apenas um encontro? Então, não perde a aula, porque eu tenho certeza de que você vai ficar muito animado, muito animada com os resultados e querendo aprender cada vez mais. E só é possível porque você já iniciou o processo de um estudo direcionado e pensado exclusivamente para brasileiros como você, que não tem tanto tempo disponível e precisa fazer render ao máximo cada atividade. Então, por isso que é importante ter acesso a uma metodologia que entende a sua realidade e proporciona um cronograma que otimiza o seu tempo. Ou você que tem diversos turnos de trabalho no dia e quando para, tá tão cansado que nem tem disposição para estudar. Por isso que o English in Brazil tem essa preocupação de manter o seu estudo interessante, prático e descontraído. Ou você que está fazendo cortes de gastos financeiros, mas que ao mesmo tempo sabe que investir em si mesmo é super importante. Então, quer investimento melhor do que investir em conhecimento? E imagina que esse investimento ainda pode te trazer um retorno financeiro, com uma promoção no trabalho, por exemplo. Quem não quer, né? E eu vou te contar, tem tanta gente correndo atrás que você precisa mesmo ter um diferencial. E o inglês é óbvio que é um diferencial e tanto. Na verdade, eu diria que o inglês nem é mais um diferencial, ele é uma necessidade. Pode acreditar, a aula de amanhã vai ser um divisor de águas para você que não sabe se isso funciona para você. Então, eu tenho vários alunos que já pensaram assim e que hoje estão aí arrasando no inglês. Quer ver? I always want to talk in English, to learn English, and nowadays I can talk in English because your course did it for me. It's amazing. I had one life before English in Brazil and another life after English in Brazil. In this course, we don't learn just English. We learn how to learn English, which is extremely important for us to be always learning and improving. We also learn to don't be afraid of speaking and making mistakes. Muito legal, né, gente? Isso enche a teacher aqui de orgulho e de felicidade. Pois é isso que eu quero que você também alcance. E por falar em querer que você alcance, não esquece de entrar no grupo silencioso do WhatsApp para você ter acesso aos materiais dessa aula, viu? Não só o material, mas aos links e em breve mais informações sobre a primeira turma do curso English in Brazil. Então clica no botão aqui abaixo do vídeo e entra no grupo e não deixa de cumprir o desafio de hoje e me marcar no Instagram, porque eu quero ver, hein? Eu vou amar ver esse resultado. Por hoje é isso, a gente se vê na próxima aula. See you!